Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro e hoje com uma convidada ilustre, uma querida amiga, a Glécia Celine. Ela é terapeuta capilar e para os mais íntimos, é claro que a gente chama de Gleglé, né? Gente, ela vai se apresentar para vocês e hoje a gente vai bater aquele papo, até porque a Glécia é uma das integrantes do nosso time da imersão, ela é uma das palestrantes. Então vai ser um papo que vai render. Vem com a gente. Olá, galera. Meu nome é Glécia, sou terapeuta capilar. Mas antes disso, eu sou filha amada do pai, sou casada, tenho um bebê de 2 aninhos, trabalho com mulheres, né, elevando a autoestima das mulheres há mais de 10 anos e esse papo vai ser maravilhoso. Então vamos começar aqui, minha gente. Vou olhar para minha querida Glécia. Glé, primeiro, fala para mim, como que a terapia capilar chegou na sua vida? Então, eu sempre trabalhei na área da beleza, mas lidando mais com embelezamento. Então, eu lidava mais com maquiagem, com penteado, essa parte de transformação. E na pandemia, em 2019, eu decidi fazer transição capilar no meu cabelo. Né? Eu decidi deixar meu cabelo natural, eu estava um pouco cansada de química. E aí eu comecei a perceber que não adianta só tratar do fio, precisa tratar também do couro cabeludo. E aí eu fui atrás de ferramentas para primeiro fazer no meu cabelo. Então eu fui atrás de ferramentas para poder me auxiliar na minha transição. E aí eu descobri que existe uma ciência que trata disso, que é a tricologia. E dentro da tricologia existe um braço que é a terapia capilar. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Né? A terapia capilar, ela entra como um braço na saúde integrativa, que tem o objetivo de enxergar a pessoa como um todo. Então, quando a pessoa tem um problema, por exemplo, de couro cabeludo, a gente vai tentar entender a raiz, né? O porquê daquele problema. Então, a terapia chegou para mim nesse momento da minha transição e hoje eu tenho ferramentas para ajudar outras pessoas que passam por isso e também que têm outros problemas em outras patologias. Uau! E a sua transição deu certo, então? Deu. Olha o cabelão dela, né, gente? Eu sou cliente da Glécia e, assim, o meu cabelo é outro depois da terapia capilar. Sim. Por isso que eu já quero que você fale para nós também, Glé, talvez alguns sofismas, né, alguns mitos que foi criado aí dentro da terapia capilar. Porque, conversando com algumas pessoas, eu percebo um certo bloqueio. A pessoa acha que talvez a terapia capilar não seria para ela. Então, para quem de fato é a terapia capilar, Glé? Terapia capilar é para quem se prioriza, para quem entende que saúde vem primeiro que beleza. Uau. Saúde capilar também, terapia capilar também diz respeito a você cuidar da raiz, né, do couro cabeludo. Então, ela entra mais na parte de saúde, não é só na parte de beleza. Todo mundo que quer um tempo de autocuidado, todo mundo que prioriza a saúde, todo mundo que entende que precisa de um momento de relaxamento, ainda mais a gente mulher, né, que tem muitas demandas, terapia capilar inclui massagem no couro cabeludo e também ajuda a baixar os níveis de estresse, que hoje em dia, quem não é estressado, né, quem não precisa baixar os níveis de cortisol. Então, terapia é para todos. Ok. E dentro dessa parte de autocuidado, para quem entendeu saúde, assim, Lé, não sei, né, se acontece na terapia capilar. Às vezes, da sua cliente ou seu cliente iniciar o protocolo e não ter constância e talvez não obter o resultado e já abortar a missão, assim, de início. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu. E isso é um grande desafio para a gente que trabalha com saúde. Porque transformação, quando a gente trabalha com beleza, é muito rápido. Então, você vai fazer uma maquiagem, você entra de um jeito e sai de outro. Agora, quando a gente entra na parte da saúde, a gente precisa ter constância, né? Precisa levar a sério o tratamento. É uma coisa que não é imediata. Nós estamos numa geração imediatista, né? Então, a pessoa entender que ela precisa de hábitos e rotinas para ela ter resultado é um grande desafio. E a gente trabalha também conscientizando nisso. Não é, assim, um passe de mágica. À medida que a pessoa se compromete com o tratamento, ela vai tendo resultado. Ok. E você poderia explicar um pouco para a gente, para quem nunca fez, mas tem curiosidade em fazer uma terapia capilar, qual é o protocolo inicial? Porque às vezes a pessoa acha, né? Ela vai conciliando que é a mesma coisa de ir lá no salão, fazer uma escova e é isso. Não é, né, Glé? Não é. Como é? Então, primeiro a gente vai fazer. Não existe um protocolo para todo mundo. O protocolo é individualizado. Então, de acordo com cada necessidade, a gente monta um protocolo
específica. Então, a gente faz análise de couro cabeludo com lente de aumento. A gente faz a ficha de anamnese bem detalhada para ver o histórico daquela pessoa. A gente também, como eu falo que entra na saúde integrativa, a gente vê a pessoa como um todo. Então, eu vou questionar em relação às vitaminas, eu vou questionar em relação às taxas de hormônio, e aí eu vou estar indicando essa pessoa para outros profissionais também, né? Como nutricionista, como médico, para entender o que está acontecendo. Porque, um exemplo, quando uma pessoa está com queda, a causa não tá no couro cabeludo, a causa às vezes é interna. Então, a gente precisa ir na raiz do problema. E somado a isso, a gente trabalha com os aparelhos, a gente trabalha com os cosmecêuticos, que são cosméticos que têm um fim mais medicamentoso, né? Ele trata mesmo. A gente trabalha com óleos essenciais e trabalha também com massagem. Então, é uma série de ferramentas que a gente utiliza para testar. Legal. Gente, para quem sabe, né, eu trabalho com a parte de avaliação corporal e minha metodologia é essa, o corpo fala. Então, o cabelo faz parte, né? Sim. Então, obviamente, no emocional, linkando a isso, o cabelo, ele é só reflexo. Demais. E é bem interessante porque existe uma grande ligação entre mente e pele. Então, muitos, se não 90% dos problemas de couro cabeludo, ele tem fundo emocional. Então, é o couro cabeludo sinalizando que algo não está bem dentro. Então, é esse olhar, sabe? Não é simplesmente tratar só a patologia, mas é sempre um pouco mais profundo. Sempre, gente, não tenho o que falar. E assim, aquela pessoa que ela, como você abriu pra gente, a terapia capilar é para quem entende aí a saúde em primeiro lugar. Então, não necessariamente a pessoa vai ter uma queda capilar de imediato para te procurar, Não. mas ela pode fazer então por precaução, é isso? Sim, a gente trabalha com precaução e na verdade o certo é precaução. Então, vamos lá, problema de couro cabeludo não está ligado somente à queda, mas por exemplo, se você tem caspa, se você tem dermatite seborreica, que é uma caspa mais oleosa, se você tem prurido, que a gente chama que é coceira, isso também inclui. E entre outras coisas também que inclui, que dá para você tratar. Então, assim, sempre quando você pensa em saúde capilar, a gente precisa tratar o couro cabeludo. E um couro cabeludo saudável, ele não tem que ter nada, ele tem que ser limpinho, branquinho, para poder fluir. É como uma plantinha, né? Primeiro a gente trata a raiz, para as pétalas ficarem bonitas. Florescer, ficar linda, né? Verdade, gente, porque é uma diferença enorme, assim, eu particularmente, faço uma sessão de terapia capilar, eu saio com meu cabelo de outro jeito, né? Fora que tem gente que pergunta até se é peruca, viu, gente? Me poupe, tá? Mas a terapia capilar em dia traz resultados, assim como a terapia, assim como a análise, como você falou, cuidado com a saúde, quando a pessoa entende de uma vez por todas que isso precisa vir em primeiro lugar, você vai ter uma nova vida, um novo estilo de vida e o resultado aparece, fica em evidência, né, Glécia? Sim. Agora, gente, eu vou entrar um pouco aqui no assunto da imersão. Eu sei que tem muitas mulheres ali do outro lado querendo saber talvez qual seja a sua participação nesse dia, sobre o que você vai falar. E aí, como a gente não vai entregar muito, porque o intuito é você se inscrever na imersão, até porque a gente só vai fazer um spoiler para deixar aquele gostinho de quero mais mesmo. Eu quero que a Glécia fale para nós um pouquinho sobre a participação dela, sendo que ela pegou um tema de extrema relevância, hein, Glé? Fala um pouquinho para nós, então, sobre o seu tema. Eu vou estar lá, né, servindo as mulheres maravilhosas que querem ser transformadas no tema de identidade e autoestima. E tem tudo a ver com o que eu vivo, né? Eu trabalho com mulheres e eu posso dizer que hoje a gente vive num tempo em que há muita crise de identidade e de autoestima, né? Muitas pessoas vivem nesse looping de comparação e às vezes não entende bem quem é, né? Para que foi criada, se perde no meio de tudo isso. Então, se eu pudesse falar um pouco, seria assim, que identidade é quem você é, quem você foi criada para ser. E autoestima é o quanto você gosta e valoriza quem você é. Então, a autoestima está muito ligado ao conjunto de crenças que você tem a respeito de você mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ver uma mulher que é linda, maravilhosa, mas ela não se enxerga daquela forma. Perfeito. A autoestima tá ligada a isso. Muita gente acha que a autoestima tá ligada só à aparência, à vaidade. Não. Tá ligado a como você se enxerga.
ao conjunto de crenças que você foi criando no decorrer da sua vida e como você se enxerga. Então, se tem um problema disso, você vai ter, consequentemente, problema de autoestima. Perfeito. E assim, Glécia, você falou uma palavra bem interessante, que é a crença, né? Então, assim, mediante as crenças que a gente tem observado, às vezes a pessoa já perdeu até a expectativa de quebrar isso e ela não vê, ela não tem expectativas de recomeço. Ela acredita que ela tem que ser assim, que ela está certa às vezes e que talvez ela não vai mudar mesmo. Talvez para essas mulheres que estão pensando, que estão até ouvindo esse podcast. O que você falaria para essas mulheres que estão totalmente bloqueadas acerca da autoestima? Tanto as que não têm perspectiva de melhoria, porque tem mulheres que já perdeu a identidade há muito tempo, tanto para o outro lado, que também perdeu, mas está do jeito dela mesmo, naquele looping, naquele efeito, no ciclo vicioso, tentando resolver, mas ela sempre volta, ela sempre volta. O que você diria para essas mulheres? Eu diria que é um ato de coragem de olhar para dentro, né? Primeiramente, precisa olhar para dentro, precisa ver qual está sendo a raiz da pessoa não conseguir se priorizar, da pessoa estar se enxergando de uma maneira que é mentirosa, que é um sofisma na mente. Então, a primeira coisa é olhar para dentro e olhar para cima, né? Olhar para o Criador, entender que você não é fruto do acaso, você não é um acidente e tudo que está acontecendo na sua vida não é por acaso, tem um propósito maior. Então, se eu pudesse dizer duas coisas, primeiro ter a coragem de olhar para dentro e ter a coragem de olhar para o alto, entender que você é parte de um plano e que Deus tem planos e projetos para você. Uau! Ah, gente, não é por nada não, mas essa imersão, olha, nos aguarde, né, Glécia? Sim. Porque assim, tudo está sendo preparado com muito direcionamento, como a Glécia falou, primeiramente no alto. Eu creio que as coisas elas tendem a caminhar, a fluir, a resplandecer, tudo alinhado e debaixo de um propósito. E sim, o único capaz de restaurar a nossa identidade, né, Glé? É o Sim. Senhor. Mas, como você falou, a gente tem que ter o ato de coragem. E a coragem, vamos falar um pouquinho dela, Glé? Porque assim, é fácil ter coragem? Não. Existe sacrifício? Existe. E é uma decisão, não é um sentimento. Boa. É bem interessante, porque eu me converti com 18 anos e eu sempre amei a Deus, sempre amei a palavra, sempre gostei de estudar. Mas eu percebi que eu cometi um erro nesses 10 anos aí de caminhada, que eu conhecia Deus, eu conhecia a palavra, mas eu não me conhecia. Uau. Então entra nessa questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, você começa a entender os seus limites, você começa a entender os seus medos, os seus bloqueios. E aí, a partir disso, as coisas começam a fluir. Então, é sempre uma raiz mais profunda. O florescer, o resplandecer, que é o tema até da nossa imersão, é uma consequência de algo que aconteceu dentro. Então, a importância, gente, do autoconhecimento, né? Não adianta somente você conhecer a Deus e você conhecer a palavra se você não se conhece, se você não se descobre. Então, eu acredito que para as mulheres que vão participar, vai ser você vai iniciar essa jornada aí de autoconhecimento e eu creio que vai ser maravilhoso. Exato. E pegando um gancho, né, no que a Glécia falou, de igual modo, eu também me identifico, né? Isso também faz parte do meu testemunho, de realmente, até por não se conhecer, por não se respeitar, por não entender o meu próprio limite, a gente vai indo, né, Glé? E a gente vai indo, gente, de um jeito que é uma autossabotagem que a gente não enxerga. Porque parece a famosa história do trem que troca, né? De linha ali e não quem tá dentro não percebe. Então você vai indo por opiniões, você vai indo porque você acha que você tem que ir e você está perdido na sua identidade. Então, assim, eu também me identifico muito com isso, já vivi isso. Hoje, para mim, é um prazer. Por isso que eu falo que eu faço aqui nos meus atendimentos, é leve, porque eu não tem preço você ver as mulheres se permitindo e vivendo, porque às vezes quem tá de fora e não se permite, mas tá ali, né, só de olho, acha que, não, isso aí não, pra mim não vai funcionar, né, pra mim, eu já tentei de tudo, mas espera aí, quando você tá aqui, a gente não tem que desistir, não é isso, Glenn? Sim. Enquanto a gente está aqui, eu penso que a gente tem que tomar a decisão todos os dias. Todos os dias. Precisamos. E entender que a gente está numa jornada, né? A gente
à medida que a gente também vai sendo curada, novas feridas vão sendo abertas. Então, é um processo que não tem fim. Até o fim da nossa vida, a gente vai precisar estar aí nessa jornada de autoconhecimento. Ok. Então, gente, dentro da palestra da Glécia vai ter algumas dinâmicas, né, Glé? Vai ter uma parte prática muito extraordinária. E assim, o intuito é ter o teórico, que é o conhecimento, que vai abranger, que vai trazer aquela clareza, né? Mas ao mesmo tempo a prática para começar a exercer o que precisa acontecer. Sim. E nesse formato dinâmico, você acha que elas vão se identificar com tudo que está sendo construído aí dentro da sua fala, Glé? Eu acredito que sim, porque o nosso maior objetivo, tanto com a imersão, né, quanto com a palestra, o que a gente quer deixar, é a pessoa se olhar, né, ela se observar, ela se priorizar. Existe um versículo que diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou priorizar a minha família, os meus filhos, o meu trabalho, se eu não me priorizo? Então, amar a Deus é aqui. Mas amar o próximo tem que ser na mesma medida que eu me amo. Então, se isso está em desequilíbrio, a gente adoece. E quando eu falo de se olhar, se priorizar, inclui tanto a minha área, né, que é a questão do autocuidado, mas inclui a saúde também, né? Ter tempo para fazer uma academia, para poder cuidar da alimentação. Isso é espiritual, isso é autocuidado. Então, Deus, ele se importa com isso, né? Não somente com o nosso espiritual, com as nossas emoções, mas também com a nossa saúde física. É o famoso bíblico, né, que a gente fala, mas está na palavra de Deus, é corpo, alma e espírito. Sim. Não tem como a gente correr, embora a gente corre o tempo todo disso, né, Glé? Mas Sim. nós precisamos entender que isso é real. E nessa de parar, de olhar, de cuidar, é o parar. Sabe? Quando eu pensei num lugar em meio à natureza, quando eu pensei nesse negócio realmente de se desconectar um pouco das redes, é exatamente por isso, porque o parar faz parte da saúde, Sim. o descanso faz parte, não é isso, Glé? Sim. Então, assim, todo esse contexto de saúde, mas também de parar para aprender. Eu acho que também a gente fica de dicas em dicas, a gente não consegue também focar. Então, elas vão, ao mesmo tempo que elas vão estar parando, descansando, elas vão ter tempo para absorver coisas novas e se permitirem serem curadas ali, né? Esse é o intuito mesmo da nossa imersão. Sim. Ok, Glé. Gente, eu estou muito alegre. Eu não vou trazer muito spoiler aqui, mas a Glécia, como ela falou, ela já vive isso. E o intuito da nossa imersão é exatamente esse, trazer pessoas que vivem aquilo que elas estão falando, né? É o mínimo, eu penso que isso é o mínimo, viu, Glécia? Porque, assim, isso não significa que nós somos perfeitas, estamos longe disso, mas pelo menos que nós acreditamos, porque a gente coloca em prática e nós sabemos o quanto é difícil, porque eu não sei se para você é fácil, para mim não é. Não, é sempre um grande desafio. Mas é aquela coisa, né? Que naquilo que a gente tem para contribuir na vida dos outros, seja em atendimento, seja no podcast, seja numa imersão, a gente precisa ensinar para outras pessoas aquilo que a gente tem vencido, né? Porque eu creio que também você tem desafios que você vence e que aí você tem autoridade para estar ensinando a outros. Olha, eu fui por esse caminho e deu certo. E você pode ir também que vai dar certo. Essa hipersensibilidade, né? Já estive Sim. nesse lugar, não Entendo é, a sua dor. entendo a sua dor, mas também tem um caminho. Ah, gente, que gostoso, que papo bom. E eu vou deixar a Glécia fechar essa conversa aqui. E também já adianto, né? O arroba dela vai estar aqui embaixo. Entre em contato com a Glécia, marque a sua avaliação, porque tem avaliação também lá na terapia, Sim, né? tem. Ela faz uma avaliação, entre em contato, porque é um investimento, né? Nós temos que aprender a investir em nós. É o melhor investimento, inclusive, tá? Fecha para nós, Glé. Tem um versículo em João 14:1 que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Esse é um versículo que Jesus fala ali, num papo que ele está falando ali com os discípulos, e ele fala sobre essa questão de se turbar o coração, de ficar preocupado. Não fique preocupado. A gente está aqui de passagem, a nossa passagem aqui é curta, mas a gente está com o olho na eternidade. Então, assim, acalme seu coração, entenda que tudo passa e que existe um lugar melhor e maior para a gente, que é a eternidade.
Amém. Ah, gente, que lindo. Não, as coisas fluem, né? Obrigada, Glé. Obrigada Que por essa agradeço. participação. Foi ótima essa conversa. E é isso, minha querida. Vamos juntas, né? Vamos. Bora expandir aí. É isso, minha gente. Obrigada. Fiquem por aí que logo mais vai ter um outro encontro, uma outra convidada ilustre. E é isso. Agradeço de coração. Um abraço.